De volta com o JG, hoje na Universidade Federal do Maranhão, houve reunião do Conselho Universitário que definiu os nomes da lista tríplice que será encaminhada para o Ministério da Educação e deve escolher o novo reitor da Universidade Federal. Natalino Salgado obteve 42 votos, João de Deus 18 e Ridivan Fernandes 4 votos. Foram os 3 mais votados durante a escolha. Mas olha só, reitores das universidades federais do país estiveram reunidos na última terça-feira em Brasília com representantes do Ministério da Educação. Os reitores foram os primeiros a conhecer o programa Futurice anunciado oficialmente antes de ontem. A reitora da Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela, esteve presente ao evento. Na pauta, propostas para aumentar a autonomia financeira das universidades federais, o que inclui a Universidade Federal do Maranhão. Entre as propostas, estaria a cobrança de mensalidades na pós-graduação. Este ano, houve um aumento do contingenciamento das verbas públicas das universidades de todo o país, o que estaria inviabilizando o funcionamento das universidades, incluindo aí a UFMA. Segundo o Ministério da Educação, o problema seria a falta de gestão financeira das universidades. Pois bem, ao meu lado, já aqui no estúdio do Jornal da Guará, está presente Cirliane Paiva, presidente da APRUMA, a Associação dos Professores da UFMA, que vai conversar conosco um pouco sobre essas propostas apresentadas à comunidade acadêmica. Muito boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com a senhora e a gente começa justamente falando um pouco desse projeto Futurice. Afinal de contas, foi apresentado aí pelo Ministério da Educação. Está todo mundo querendo saber o que é, mas principalmente focado numa informação que seria a universidade, que é pública, passando a ser paga, o que para muita gente é inadmissível. Exatamente. O programa Futurice, ele já vinha sendo anunciado de outras formas pelo governo federal. É um programa que foi estruturado para ser implantado em etapas, e essas etapas, elas, lógico que vai começando de uma forma muito sutil, mas prometendo acabar completamente com a autonomia da universidade. Esse problema de terminar com a autonomia da universidade, fazer com que, como por exemplo, a proposta, tem uma ideia de proposta de fazer com que pague-se pelos cursos de pós-graduação, o que hoje não existe. Isso revolta de modo geral a comunidade universitária como um todo, e aí se fala em professores, mas também em alunos, em discentes, em toda a comunidade como um todo. E já houve uma reunião discutindo essa situação dentro da universidade. Como é que foi a resposta a esse pré-projeto aí anunciado? Na realidade, dizer que vai cobrar pela pós-graduação, como eu falei inicialmente, é apenas um detalhe, porque é muito mais do que isso. As universidades federais, elas têm a missão de construir ciência, de desenvolver a ciência voltada para o desenvolvimento da sociedade. A universidade pública, ela não tem a missão de estar voltada para o mercado. Uma vez que ela tem que captar recurso, ela vai se tornar voltada para o mercado. E o mercado não vai investir naquilo que não dá lucro. O governo federal já anunciou que não haverá concursos. Por outro lado, num projeto, ele anuncia que a universidade pode captar recursos. Então, se você junta uma coisa com a outra, fica muito claro. Anuncia que pode contratar por OS, que é a empresa pública de direito privado. O que é que isso significa? Significa que no futuro próximo, os professores, o corpo docente das instituições poderão sim estar sendo contratados por empresa pública de direito privado. Isso é a privatização da universidade. De que forma a APRUMA pretende aumentar as discussões a respeito disso com a comunidade acadêmica e, de certa forma, questionar essa proposta que está sendo aí apresentada? A APRUMA, ela é parte de um sindicato que é o Anti-Sindicato Nacional. A APRUMA é um sindicato, embora ela tenha nome de associação. Isso vem da ditadura militar, quando a APRUMA ainda era uma instituição clandestina. Uma vez que ela se tornou, a partir da Constituição, uma instituição legal, se fez a opção de manter o nome político.
Mas a Apruma, ela está articulada com o Andes. E o Andes, ele é composto de mais de 100 universidades. Dessas, 63 universidades federais. Todas estão vinculadas ao Andes. E estamos articulados no sentido de resistir. Resistir porque esse projeto, ele é inconstitucional. A Constituição garante, nos seus artigos 205 a 207, garante ensino público para todos, gratuito, laico e socialmente referenciado. E isso a universidade pública pode proporcionar, as demais não. Tem um ponto muito salientado, vamos dizer como um todo, para além dessa questão que já falamos do pagamento da pós-graduação, que parece que ficou muito ciente na cabeça de todo mundo, que é a proposta de fazer aí uma discussão, um plebiscito quase para ver se essas propostas dão certo ou não. É um caminho ideal? Na realidade, se a discussão fosse feita realmente no tempo adequado, da forma que deve ser, diríamos até que seria um pouco democrático, mas é tentar dar um pouco de legalidade para aquilo que não é legal. Essa consulta, essa forma que o governo diz, a universidade vai aderir se quiser, mas por outro lado, esse mesmo governo diz que vai separar joio do trigo. Então, quem não aderir vai ser penalizado. Hoje, as verbas que as universidades recebem, ela não consegue mal dar conta do custeio. A UFMA, inclusive, parece que tem verba para sobreviver, vamos dizer assim, até setembro, não é isso? É porque o ano financeiro das universidades federais, ele fecha em setembro. Isso é para todas as universidades. Algumas universidades já anunciaram que não tem como funcionar no próximo semestre. A Universidade Federal Fluminense, que é uma das maiores, já anunciou que não tem condições de funcionar no segundo semestre. É uma situação complicada. Silene, a gente deseja aí sorte, né, nesse andamento dessas discussões, principalmente, e claro, com portas sempre abertas para todas as vezes que a Apruma e todas as vezes que os representantes da universidade estiverem aqui presentes, para podermos sempre trazer à tona esse assunto que é de fundamental importância para a sociedade. Afinal de contas, a universidade é vida, é conhecimento. Nós agradecemos e gostaríamos de alertar a sociedade que essa proposta, fiquem atentos, porque tudo que o governo disse que não vai acontecer é o que vai acontecer. Não vai cobrar mensalidade? Vai cobrar mensalidade. Não vai contratar professores horistas? Espere, porque é isso que vai acabar acontecendo se não houver resistência. Muito obrigado, boa noite. Eu é que agradeço.